Paulo Freire é o nosso educador mais conhecido internacionalmente. A sua contribuição para a educação brasileira ela é extensa e ela continua sendo visitada, estudada. O trabalho que ele desenvolveu em Angicos, do Rio Grande do Norte, foi um trabalho de alfabetização de adultos e nesse trabalho ele conseguiu então sistematizar o que seria alguns passos para o trabalho em que adultos e idosos que não tinham então o domínio da leitura e da escrita pudessem então adquirir. Na concepção de Paulo Freire, o sujeito ocupa centralidade no processo de educação. O que significa isso para quem é professor? É conhecer o seu aluno, o seu estudante que está à frente. Levar em conta as necessidades que ele tem de conhecimento. Então é o segundo passo. Trabalhar em conjunto com ele, não para ele. Então a educação de jovens e adultos é a educação com os sujeitos e não a educação simplesmente para os sujeitos, considerando eles ativos e não objetos desse processo. Quando a gente fala do método, a gente fica pensando assim, que tem uma coisa prontinha e que já todos os anos a gente pode fazer. E isso, de uma certa forma, não é o que acontece. Esse é um processo construído, então ele é muito desafiante. Ele propõe desafio para a gente todos os dias, a todos os momentos. Como que nós fazemos na prática? Na prática, primeiro, nós ouvimos muito os nossos alunos, quais são as suas expectativas, quais são os seus desejos, aliados àquilo que eles querem muito, que é aprender a ler e escrever. Quando chega aqui pra gente, eles falam assim, o que vocês querem? Eu quero aprender a ler e escrever, eu quero melhorar na leitura, eu quero melhorar na escrita. Então, isso a gente sabe e é um direito deles. Vamos imaginar uma comunidade onde a moradia é um problema concreto que eles estão vivendo, né? Muitas vezes naquela conversa a palavra tijolo se destaca como uma palavra importante. Conversar sobre a palavra de tijolo, né, leva a pensar de todo esse contexto social em que vive. Ela traz o que de concreto faz a relação entre a linguagem, o que é a linguagem, e a vida que eles estão tendo. É diferente de pegar uma palavra desconhecida e fora do contexto social para eles, que não traria motivação para a aprendizagem, então, da leitura e da escrita. Nós não trabalhamos de forma infantilizada, né? Não vamos pensar que o fato de eles não saberem ler e escrever, que nós vamos trazer aquilo que se faz com as crianças para esse público. Então, nós procuramos trabalhar temáticas que têm a ver com eles, às vezes seja trabalho, seja saúde, seja mesmo lazer. São sujeitos de saberes, né? Não são sujeitos como às vezes muitas pessoas pensam. Ao fato de não ter estudado, então seriam, entre aspas, ignorantes, seriam pessoas que não dariam conta de fazer leituras do mundo. O contrário, se elas continuam vivas, criaram famílias, constroem o país, elas têm um conhecimento que não necessariamente corresponde ao saber escolar, que é o que a escola trabalha. Ele é o nosso patrono, alguém que nos faz pensar e fazer uma educação a favor das pessoas menos favorecidas. Então esse é um aspecto importante, levando em conta a cultura, o conhecimento dessas pessoas, sem nenhum tipo de preconceito. Então a gente tem que ter isso muito claro, ter essa opção, esse direito, a educação como direito do cidadão. Sabe? Isso é fundamental e é o lema, é um legado Paulo Freire que a gente não pode esquecer.